Bom dia a todas as mulheres que estão aqui, né? Todo mundo acordando cedo para receber conhecimento. Com muito prazer que eu estou nesse projeto de geração de rendas, contribuindo com esse pilar de capacitação. Acho importante também fazer uma apresentação, inclusive fugindo um pouco do protocolo, porque eu poderia vir e só falar, sou advogada e pronto. Mas eu acho que eu também quero compartilhar, inclusive, as minhas vulnerabilidades com vocês. Então, quem é a Janaína, né? Eu sou uma mulher que saiu da periferia de Osasco, a primeira do grupo familiar que fez ensino superior e que hoje, graças à educação e às pessoas que eu tive relação e que foram abrindo as portas e confiando no meu trabalho, eu estou na condição de sócia de um escritório aqui em Brasília, mas com representação também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu tenho uma inclinação, então, por isso, já natural, né, a questão social. Eu atuo especificamente com o direito do terceiro setor. Eu vi aqui que, né, a Margarete, né, vocês estão dentro de uma creche, eu não sei se é uma creche pública ou é uma creche de associação sem fins lucrativos, que eu atendo muitas, é isso, né? O segundo modelo. Então, eu atuo muito com associações sem fins lucrativos na educação infantil, como creche, parceiras, né, do poder público, e para mim é sempre um prazer trabalhar com esses temas, porque é algo que eu acredito realmente na possibilidade da mudança social pela a sociedade civil organizada. E hoje eu me organizei aqui para falar, dar uma breve pincelada sobre a questão de. Inicialmente tinha colocado construção de negócio, né, construir um negócio. E eu até alterei agora, até a minha apresentação está diferente do que eu mandei para você, Sandra, porque eu falei, não, a questão de construir um negócio é algo vocacionado, entendeu? Eu acho que não tenho algo jurídico para eu falar. O que eu quero falar é a formalização desse negócio, né? Como que a gente vai se preparar? Então, fica aqui o convite para nesses próximos minutos a gente trocar algumas ideias. A minha apresentação está estruturada em apresentar primeiro alguns dados, né? Por que que a mulher busca empreender? Qual que é o cenário do empreendedorismo brasileiro? Depois a gente vai olhar um pouquinho quais são as formas de realizar essa formalização e eu vou finalizar com algumas dicas. Já peço desculpa à Gabi, que está aqui, né? Ela já acompanhou a gente, já me acompanhou no outro curso. Então, assim, você vai sair craque. Espero que você abra também o seu negócio. Vamos lá, gente, vou compartilhar. Então, eu gosto sempre de iniciar essa fala, né, com esse vídeo, A Vida e a História de Madame C.J. Walker, que ela foi a primeira milionária americana e ela traz muitas lições para a gente, sobretudo para que a gente não desista dos nossos sonhos. Por mais obstáculos que sejam apresentados, a gente precisa seguir firme. Se é sonho, a gente vai ir atrás de informação, a gente vai atrás de uma rede de apoio para possibilitar essa concretização. Vou compartilhar aqui. It's time to tell my story. Seems like I was born to struggle. After a while, I guess I just lost hope. That's when my hair started falling out. I'm going to help you. My hair grew back, and so did my confidence. Maybe I could sell your product. I don't think sales is for you. Colored women will do anything to look like me, even if deep down they know they can't. I ain't gonna let you keep beating up on yourself, yeah? From now on, I'm doing my own hair, making my own hair grow. Come on. Missy, I don't take orders no more. Lincoln freed me 40 years back. That's why I'm gonna pay you. And that's why you're my favorite daughter-in-law. Sisters, let's talk about hair. They put us down, tell us we're ugly, make us feel ugly. Wonderful hair,
leads to wonderful opportunities. Mama, you sure on something. You can call me Queen. I want a whole line of products, which is why I want to open my own factory. There's such a thing as growing too fast. We live in a man's world. It's just not our place. I didn't come here to make sandwiches. I came here to do business. Oh, I know. What you gonna do now, Sarah? Don't let nobody steal your dream, Mama. We need a plan B. I'm not going back to laundry. Now, we done all made sacrifices. You gonna do what's best for this family. Hair is beauty. Hair is power. Damn, Sarah, how big you wanna be? Big as Carnegie, Ford, and Rockefeller put together. Pessoal, bem interessante, né? Opa, peraí, deixa eu compartilhar. Bem interessante a história, né, aqui desse vídeo. A gente percebe quantos obstáculos foram colocados para Madame CJ. O que vocês detectaram de obstáculos? Podem compartilhar. A gente percebe assim a dificuldade da própria confiança, né? Uma outra mulher negra fala que ela não representaria, quem compraria, né? Um produto de uma negra retinta, né? Gorda, ainda tinha, né, uma gordofobia, né? Então, no fundo, aí a questão do machismo, né? Quem que vai oferecer? Os banqueiros, né, não costumam oferecer financiamento para as mulheres. O que mais vocês detectaram de obstáculos nesse curto vídeo? Teriam como compartilhar? Olha, doutora, eu super recomendo esse filme é extraordinário, né? E quando você está assistindo o filme, você até se encanta, até diz assim, bom, eu vou em frente, vou enfrentar alguma dificuldade. E a gente percebe que a grande dificuldade mesmo é essa questão de ser negra, né, de ser mulher, das pessoas não acreditarem no potencial dela. Mas, assim, a grande lição mesmo é a força de vontade dessa mulher. É incrível esse filme. Eu super recomendo para que as mulheres, no final de semana agora, a gente tem uma atividade que é assistir esse filme. Sim, Vocês com vão se certeza. encantar de fato. Obrigada, Margarete, por compartilhar, né, que assistiu esse vídeo. É isso, a gente sai assim encantada com a garra, né, dessa mulher. Então, não sei se alguém mais quer compartilhar. Se tiver com vergonha, pode compartilhar também no chat. Fiquem à vontade. O que a gente aprende, assim, que ela, primeiro que ela não desiste, mas que ela tem muito bem estruturado a necessidade das irmãs, né, das sisters lá, das mulheres negras, que é um produto de cabelo. Até hoje é difícil a gente encontrar um produto bom para um cabelo afro, imagina naquela época. Então, ela sabia que o produto era bom, havia necessidade local, e aí ela vai em busca de capacitação, né? Tem um momento que ela está lá fazendo os testes da receita, e aí tem toda a família ajudando, mas aí também tem um preceito interessante que é a conversa dela com o sogro, né? Falando que ela vai remunerar o trabalho. Então é isso, né? A gente quando está nessa margem de empreendedorismo, a gente tem que construir parcerias, mas ir remunerando também as parcerias, porque senão essa pessoa que está nos apoiando pode ser que em algum momento ela fale, não, só está indo para você e não está vindo para mim. E a gente, né? Eu acreditei no seu projeto inicialmente, fazia sentido não contribuir, você não me pagar num primeiro momento, mas agora que está tomando outros rumos, nada mais justo. Então, é muito melhor que a pessoa não tenha, né, esse apoio, não tenha que falar isso para vocês e que seja algo que seja da empresária falando isso. Aqui eu quero chamar a atenção, os próximos slides são alguns dados do empreendedorismo no Brasil. Então, no quarto trimestre de 2023, as mulheres representavam 33,9% dos empregadores ou trabalhadores por conta própria, considerando cenário formal ou informal. 55% das mulheres, 55,1% das mulheres empreendem por necessidade.
que é diferente de quando você, por exemplo, né, aí no vídeo, ela viu uma oportunidade. Ela falou: existe esse mercado de cabelo, então, e eu posso contribuir para esse mercado. Não é a realidade. A maioria das mulheres acabam empreendendo porque precisam complementar a renda. E aí a gente vê que existem vários estudos que esse negócio ele tem mais dificuldade de sustentabilidade. As mulheres elas acabam dedicando menos horas ao negócio quando comparado com os homens. Entre os empreendedores iniciais brasileiros, a participação das mulheres, que era de 50% em 2019, caiu para 44,2% em 2022. Então, o que a gente percebe? Que também essa queda ela se justifica em virtude da pandemia. As mulheres perderam emprego, né, foram as primeiras a perder emprego na pandemia e também muitas tiveram que sair do empreendedorismo para ficar dedicada a alguma tarefa doméstica. E a gente sabe que, lamentavelmente, o trabalho doméstico ele não é contabilizado na nossa economia. Aqui tem outros dados, né, mostrando a influência do cuidado dos filhos, né, quando comparado com homens e mulheres. Então, a gente percebe que o cuidado dos filhos, obviamente, né, não precisava nem de pesquisa, é perceptível, está muito mais a cargo das mulheres, mesmo quando a gente compara com um homem que também é empreendedor. O setor que mais existe participação feminina é o do comércio varejista de artigos, vestuários e acessórios. Então, assim, quem nunca pegou uma revistinha para vender uma roupa? Minha mãe mesmo, quando apertou lá em casa, ela saiu, né, batendo em porta em porta, vendendo roupas, acessórios. Então, este é a característica do empreendedorismo predominante feminino. Óbvio que existem outras classificações também. Aqui mais dados, mas só para vocês terem, né, essa visualização de que a pandemia afetou em cheio, né, o empreendedorismo feminino, mas que a notícia é que ele continua agora em ascensão, né, a partir do terceiro trimestre de 2021, e hoje estamos neste momento com várias mulheres com ânsia para aumentar esse número, e aí a gente precisa fazer a estruturação desse negócio. Quais são os grandes desafios quando a mulher pensa em empreender? Primeiro, o desafio é a questão laboral que favoreça o exercício da parentalidade. E aqui o que eu estou falando é um passo antes, é o passo dentro do trabalho formal, quando você na condição de empregada, o que te leva a sair do trabalho ou ainda perde o trabalho, né, demitida. Sem dúvida nenhuma, um dos fatores é justamente a inexistência de um ambiente que proteja essa mulher que é mãe, essa mulher que é esposa e que tem vários trabalhos domésticos. Então, a gente sabe que essa sobrecarga de trabalho na mulher, esse trabalho doméstico, impacta diretamente a nossa produtividade no ambiente laboral. Então, a gente precisava de um ambiente laboral mais acolhedor. Existem diversas iniciativas legislativas já tentando fazer frente a esse ponto. Então, aqui eu cito como exemplo a Lei Emprega Mais Mulheres, é uma lei até que a gente faz um curso específico aí no Instituto Ela, que ele fala da questão da licença maternidade estendida, que fala também das responsabilidades do homem, e aí amplia, inclusive, a possibilidade de fruição de uma licença com esse companheiro, né, ou companheira, a gente não sabe qual é a relação, demonstrando que todos são convidados ao exercício da parentalidade, que não tem a ver com maternidade nem com paternidade, tem a ver com parentalidade, que é assim, todos os atores são envolvidos nesse exercício responsável do cuidado com o menor. Essa lei também fala da questão de creches. Então, assim, se eventualmente a gente tiver toda essa segurança, muitas mulheres vão querer continuar na condição de empregada e tá tudo bem.
Mas vamos seguir. De repente você fala, não, Janaína, eu realmente quero empreender, mas quais são os outros desafios que aparecem? Sem dúvida nenhuma, capacitação é um grande desafio, organização e planejamento, o excesso de burocracias, então a gente não sabe para onde correr. Eu tenho um negócio, eu estou fazendo, eu estou percebendo que está crescendo, mas eu não sei como formalizar ele, porque eu não consigo encontrar uma fonte que me dê uma diretriz, ou não consigo encontrar o Instituto Ela, né, que me dê essas informações. As mulheres também têm muita dificuldade ao crédito, né, ao financiamento. Existem pesquisas demonstrando que a pessoa física feminina, né, quando vai pedir crédito, as taxas são altíssimas, existe uma enorme desconfiança do mercado em relação à mulher. E um grande desafio também é a questão da rede de apoio. Quem vai cuidar das nossas crianças enquanto a gente está na rua, batendo perna, indo atrás de financiamento, de clientes? Então, assim, a gente precisa superar, a gente precisa de proteção em todos esses níveis. E aí, gente, eu quero consignar que todos esses desafios, eles não vão ser superados somente por uma ação individualizada. É necessário a gente pensar em políticas públicas que favoreçam esse cenário do empreendedorismo feminino. Vou beber uma aguinha aqui, gente. Eu não tô com a minha voz da melhor forma, peguei uma gripe, tô nos últimos dias, então a voz tá meio estranha. Então, quais são os aspectos legais que a gente tem que levar em consideração na hora de formalizar um negócio? Volto a falar, capacitação, gente, não é nem aspecto legal, mas eu coloquei aqui porque se a gente não tiver capacitação, a gente não consegue saber para onde a gente corre. Então, vão atrás de todas as chances, né, que vocês tenham em relação a esse pilar. A Sandra colocou que vocês, por meio da plataforma, vocês têm acesso a inúmeros cursos. Assim, Sandra, pode repetir o número? Eu fiquei impressionada. Olha, tem aproximadamente 3.000 cursos, um pouco mais. E o que nós fizemos, Janaína, foi deixar toda a plataforma aberta para que as mulheres pudessem escolher o que elas querem ser. Durante esses 6 meses, elas podem ter várias certificações e na própria plataforma tem oportunidades de trabalho lá para quem desejar. Então, é uma oportunidade, é um parceiro nosso, do Ela, que doou todas essas bolsas. Nós temos 200 bolsas para 200 mulheres do Brasil. Então, é uma oportunidade bastante importante, Janaína, para elas, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, é importante eu sei que capacitação significa dedicação, tempo, né? A gente tem 24 horas onde tem que fazer tantas coisas, mas é importante, se a gente quer mudar, né, a situação de hoje, pensando num futuro melhor, a gente precisa fazer esse investimento neste momento, e ainda mais um investimento gratuito é fundamental. Passada essa questão da capacitação, o que a gente precisa observar? Aí, gente, eu estou focada na formalização do meu negócio. Então, vocês já têm, vamos supor, vocês já estão com alguma iniciativa e precisam optar por formalizar. E aí eu vou trazer o porquê que é importante essa formalização. Então, essa análise perpassa por vocês identificarem qual que é o tipo societário, né, a forma, a roupagem desse negócio mais adequado para vocês. E aí a gente tem várias formas, né, que é comum a gente escutar na sociedade. A gente escuta muito falar do MEI, né, que é o microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte. Então, o que eu vou mostrar aqui é que o microempreendedor individual, ele é um tipo societário. Já o microempresa, a empresa de pequeno porte, está muito mais ligado ao porte, né? Qual que é o faturamento dessa empresa? Então, vamos começar aqui pelo MEI. Então, quem que é o MEI?
O MEI é aquela pessoa que trabalha sozinha, né? Ou ainda tem no máximo um empregado assalariado. Para ser MEI, você precisa ter um faturamento anual de até R$ 80.000. Se o seu faturamento for superior, vai ser necessário escolher um outro tipo societário. Qual que é a grande vantagem, né? Então, assim, de repente você tem lá o seu salão, você é manicure ou trabalha com vendas, né? Então, a grande vantagem é a possibilidade de você obter um CNPJ. E a gente sabe que muitas vezes o CNPJ abre as portas, né? Então a gente sabe, por exemplo, quem é do ramo do vestuário tem o compra em atacado ou varejo. Então, se você não tem um CNPJ, você não consegue comprar no atacado com preços diferenciados. Então, é importante sim essa formalização. Existe também a possibilidade de isenções de taxas, porque justamente o poder público percebe que o faturamento é baixo, né? Não é um faturamento expressivo para uma atividade empresarial, e o próprio poder público busca incentivar e dar uma sustentabilidade a esse negócio por meio da isenção de taxas, tributos. Também não há a dependência de alvará ou licença de funcionamento, então é algo muito mais tranquilo para abrir uma MEI. Vocês poderão emitir notas fiscais, ter acesso facilitado ao crédito, e aí a gente já começa a falar de taxas mais atraentes. A gente percebe que existem linhas de crédito nos bancos que são específicas para o MEI. Então, é muito importante a gente colocar isso no radar, essa possibilidade. Então, o que que a gente precisa saber antes de se tornar MEI? Porque falar, então, beleza, eu vou sair correndo para ir atrás do MEI. A questão é, existe a possibilidade de repente, vocês perderem alguns benefícios concedidos pelo poder público. Então, é o caso de benefício previdenciário como aposentadoria por invalidez, auxílio doença e salário maternidade. Então, vamos supor, né, alguém que se aposentou por conta de algum acidente que o tornou inválido, que a tornou inválida para o trabalho, e aí, nessa aposentadoria, ela resolve, vou empreender, então vou atrás de ser MEI. O que que acontece? É condição para aposentadoria por invalidez a incapacidade para o trabalho, quer seja o trabalho formal ou informal. Então, no momento que vocês solicitarem, né, esse registro como MEI, vai bater nas bases, né, do Ministério da Previdência e vai ser cancelado o benefício. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quais outros benefícios podem vir a ser cancelados? Quem recebe seguro-desemprego, quem tem o LOAS, né, que é o benefício de... Nossa, me fugiu o que que é o C, mas eu acho que é de proteção continuada, que é o Benefício BPC, que apelidado de LOAS. benefício de Então, prestação continuada. oi? Benefício de prestação continuada. Isso, obrigada. Então, o que que acontece? Esse benefício, ele também tem características, ele é aplicado para determinada faixa de renda, assim como o ProUni e FIES. ProUni, FIES e o BPC, eles estão muito alinhados a uma característica socioeconômica do beneficiário, a renda. Se eventualmente vocês extrapolarem essa renda, vai ter, justamente pela atividade do MEI, vai ter um impacto aqui no cancelamento desses benefícios e políticas públicas. Então, é sempre importante pensar quais são as benesses que eventualmente vocês têm do Estado e que poderiam ser impactadas. E aí vocês falam, não, tudo bem, verifiquei tudo isso, não tenho aposentadoria, não tenho ProUni, né? Minha família não tem ProUni, não tenho BPC, quero dar um passo a seguir. Então, o que que eu preciso saber? Então, existe um rol de atividades que é possível ser MEI,
Aqui, geralmente, o empreendedorismo que a gente cuida aqui pelo Instituto Ela, todos estão cobertos. É possível a contratação de um empregado, como eu disse, por piso de categoria. Você vai poder pagar um salário no mínimo, você vai pagar um salário mínimo para esse empregado. Você não pode ser titular, sócio ou administrador de outra empresa. Não pode abrir filial dessa empresa e, novamente, a questão do faturamento, né? Então, até 81 mil anual. Aqui é a grande regra que a gente tem que colocar na cabeça. Como que eu faço para formalizar? Gente, o site aqui do governo federal tem todas as informações, é só entrar no Gov.br, Empresas e Negócios, e aí tem empreendedor, quero ser MEI, tem passo a passo, formalize-se, por que você por que ser um MEI, o que precisa saber antes de se tornar um MEI. A minha apresentação está baseada nas informações extraídas do portal do governo federal. Então, assim, não tem nada para fazer, para não ficar no Instagram, no TikTok, dá uma navegada na página do governo federal, é bem interessante, e lá vocês vão conseguir realizar essa formalização. É bem simples mesmo. E aí a gente vai para as outras figuras, a gente também conhece muito, todo mundo fala, microempresa, empresa de pequeno porte. Aqui é importante saber que são termos utilizados a porte. E por quê? Porque a microempresa é quem tem receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais, e empresa de pequeno porte é quem tem receita superior a 360 mil, mas é inferior a 4 milhões e 800 mil reais. Então, existe toda uma proteção para para esses portes de empresa. Então, é possível até realizar contratação com o poder público de forma favorecida, né? Por conta do porte. Novamente, aqui também o poder público tem todo o interesse de estimular essas atividades e de realizar uma mínima proteção para essas iniciativas. Então, o que é preciso saber para a gente ver se está ou não? Que aqui eu posso ganhar 100 mil, 80 mil e vamos até pensar num caso anterior, né? Eu posso ganhar 60 mil. 60 mil eu posso ser MEI, mas eu também posso ser microempresa, porque o que eu falei, a microempresa ela está ligada ao porte. Mas se eu for falar, eu quero ser empresa, né, microempresa, eu não vou poder ser MEI. E por quê? Porque o tipo de sociedade empresarial é incompatível com o MEI, porque aqui eu vou ser, por exemplo, uma sociedade simples, uma empresa individual, só que a gente percebe que essa forma ela é muito mais complexa do que o MEI, porque eu começo a falar que eu vou ter que definir um regime tributário, eu vou ter várias outras obrigações, inclusive eu vou precisar de um assessoramento de um profissional da contabilidade para fazer alguns acompanhamentos. Então, assim, quem está iniciando e fazendo uma projeção de quanto que vocês vão obter de receita, é importante, né, falar, nossa, acho que eu vou conseguir tirar 2 mil reais ao mês. Então, assim, não é o caso de nem perder tempo olhando microempresa ou empresa de pequeno porte, é realmente ir atrás do MEI. E aqui eu fiz uma tabela, né? Eu fiz não, na verdade, eu não coloquei a fonte, mas eu obtive pela internet de fonte de escritório de contabilidade a comparação dessas três hipóteses que eu coloquei. Então, microempreendedor, microempresa e empresa de pequeno porte. Qual que é a diferença quando a gente pensa em faturamento, número de empregados, emissão de notas fiscais, contabilidade e tributação? Então, MEI
até 80 mil, microempresa até 360 mil e empresa de pequeno porte, variando de 360 mil e um centavo a 4 milhões e 800. Número de empregados, MEI até 1, microempresa até 9 pessoas no comércio e serviços, ou até 19 pessoas quando a gente está falando de uma atividade industrial. Já a empresa de pequeno porte, quando a gente está falando de comércio, de 10 a 49 pessoas no comércio, já na atividade de indústria, de 20 a 99 pessoas. Sobre emissão de notas fiscais. Aqui, o MEI ele é obrigatório, né? Obrigatório emitir nota fiscal eletrônica quando realizar vendas para outras empresas ou quando o consumidor solicitar. Já a microempresa sempre tem que emitir nota fiscal em qualquer hipótese, não só quando o consumidor solicita ou para outra empresa, porque senão a gente está falando de uma sonegação de uma obrigação acessória. E aqui, gente, nessa nota fiscal, eu quero mostrar que também é oportunidade de negócio quando a gente formaliza, porque pode ser que a gente perca uma venda, uma prestação de serviço justamente por não conseguir emitir uma nota fiscal. Então, assim, a pessoa bate na sua porta e fala: você consegue me atender vendendo marmitas para, né, meus funcionários por um período de tanto tempo? Eu preciso a partir de amanhã, mas vou precisar da nota fiscal. E aí, né, vocês não conseguem emitir de forma imediata, porque não entraram lá no site de forma prévia. Então, é importante, sim, colocar no radar essa formalização. Contabilidade. O MEI está dispensado de fazer o registro contábil, né? Tem toda uma série de normativas que regulamentam esse assunto. Já a micro e empresa de pequeno porte tem a obrigatoriedade de realizar o registro contábil. A tributação aqui existe sim, né? Um mínimo tributo em todas as atividades. Há possibilidade de algumas dispensas, mas no MEI é o Simples Nacional, já a empresa, a micro e a empresa de pequeno porte, elas são tributadas de forma diferenciada, ainda é pelo Simples Nacional, mas olhando a questão do lucro real ou lucro presumido, que é diferente da atividade empresarial mesmo. E aí, uma coisa que eu gosto sempre de trazer é a questão da marca. Muitas vezes a gente não se preocupa com proteger a nossa marca. E vira e mexe, a gente escuta uma história de uma empresa pequena ter o mesmo nome de uma empresa grande. E aí, quem que fica, né, com essa marca? Evidentemente, a tendência é que seja a empresa de grande porte, porque eles têm toda uma proteção, eles têm o jurídico que cuida somente de marca e propriedade intelectual dentro do departamento jurídico. Mas a gente já viu o caso de essa marca ficar numa instituição pequena porque ela conseguiu demonstrar que ela fez o registro no INPE. Então, é importante, mesmo a gente tendo uma ideia, um nome, mesmo, né, já colocar o registro, entrar no site do governo federal, INPE, dar uma lida no guia básico e realizar essa inscrição. Haverá, sim, o pagamento de uma taxa, não é algo exorbitante. E aí vocês vão ter o registro por 10 anos, podendo ser renovado por mais 10 anos. E aí, Margarete, você falou que está numa creche, eu já vi registro, né, atendendo pelo Compliance, até de uma associação, de uma creche. Ela cuidou de registrar esse nome porque, né, já pensou uma instituição privada atuando nesse segmento de educação infantil e fazendo toda uma confusão de qual que é, vou citar aqui o nome fictício, né? Creche Sonho,
sonho de menino. Então, assim, aí gera aquela confusão aqui no Distrito Federal. Será que é a instituição privada ou é a instituição com finalidade lucrativa, sem finalidade lucrativa, conveniada com o poder público? Então, essa instituição ela se protegeu, ela já fez o registro. Não sei se haverá alguma dor de cabeça, se alguém usará esse nome, mas se usar, ela vai poder até fazer algum pacto para poder fazer a cessão desse direito. Aqui, em termos de ensino superior, a gente já viu isso acontecer. Uma instituição super conhecida não havia feito o registro e uma bem pequenininha no ensino superior fez o registro. E quando ela detectou, ela notificou e falou: vocês não podem usar, mude a marca. E aí gerou uma situação, porque como assim? A gente é conhecida há mais de 40 anos por esse nome no Brasil todo. E aí essa instituição de grande porte entrou com ação achando que iria ganhar, porque ela era, né, mundialmente não, mas nacionalmente conhecida. E aí a pequena o tempo todo mostrando, olha, não é bem assim não, o judiciário está a meu favor. E aí teve que fazer um acordo, onde a de grande porte começou a remunerar a pequena pela utilização dessa mesma marca. E foi bem interessante. Então, por isso que é legal a gente colocar no radar essa questão. E aí, gente, já encerrando aqui a minha fala, eu quero trazer uma dica sobre onde vocês podem buscar, né? Esgotou toda a jornada, né? Maratonou o aplicativo do Instituto Ela. Entra no site do Sebrae, também tem um rico material sobre empreendedorismo feminino. Assistam, como a Margarete falou, esse final de semana prolongado, o filme aqui que a gente colocou, para a gente sentir que os obstáculos, eles existem, a gente já conhece eles, a gente não espera que ninguém realmente pegue a gente no colo, mas a gente consegue ir além, sabe? A gente está num grupo onde as mulheres estão compartilhando as mesmas dores, as mesmas dificuldades. Então, vamos nos unir, vamos somar para seguir adiante. E aqui tem uma charge que eu tirei um quadrinho, né, do Maurício de Souza, do Sebrae. Ele fez toda uma série sobre como que é o empreendedorismo, né, no dia a dia. Não vou ler, mas aqui é bem interessante porque fala da necessidade. Então, a mãe aqui da Mônica, né, percebe que, na verdade, é a amiga da mãe da Mônica, né? Ela fala, ó, pesquisamos e vimos que havia essa necessidade, né, de um pet daycare, que é para o cuidado do animal, né, para o dia. Você deixa o animal lá e vai resolver seus problemas e depois pega na volta. Então, é bem interessante a gente começar a pensar no nosso dia a dia o que faz falta para a gente, que de repente poderia ser o empreendedorismo. Eu falo que eu não tenho muita vocação ao empreendedorismo, mas vira e mexe eu penso, sabe? Aqui, como mãe, eu fico pensando na questão de brinquedos, né? Então, eu tenho muita preocupação com a qualidade do material do brinquedo que eu quero fornecer ao meu filho. Eu não quero deixar ele imerso em produtos plásticos. Então, eu gosto muito de trabalhar com madeira, né? Eu acho lindo brinquedo de madeira. E esses brinquedos são caríssimos. E eu percebi que existem vários lugares que alugam brinquedos. Então, você paga R$ 30 e pode ficar com o brinquedo um mês. E eu acho válido, porque a criança brinca uma semana e depois já não quer mais nem saber daquele brinquedo. E eu não precisei gastar R$ 200 num brinquedo. Só que eu percebi que há uma carência na questão do material. Da madeira, porque acaba sendo um pouquinho mais caro, e aí tem toda a questão de higienização e tudo mais. Aí eu fico o tempo todo pensando, nossa, eu deveria empreender nisso, sabe? Criar locação de brinquedos pedagógicos de madeira, né? Meu filho estuda em escola montessoriana, de repente chegar na diretora e conversar. Só que eu fico aqui só com a necessidade reprimida e não coloco a ideia adiante. Então, acabei compartilhando, não protegi a minha ideia. Fiquem à vontade para colocar em prática, inclusive, essa minha ideia. Pessoal, finalizo por aqui.
a minha apresentação. Aqui vocês têm o meu contato, né? Tem o telefone aqui do escritório, pode, né, mandar e-mail, se precisarem também falar qualquer assunto, né, por meio da Sandra, fiquem à vontade.